Já estiveram aqui no estúdio Edilson Guimarães, os vereadores Cabo Batista, Sargento Leomar, Brenda Evelyn, José Eustáquio e Toninho Cury. E agora chegou a vez de Paulo Henrique Fernandes Caixeta, mais conhecido como PH, eleito vereador de Patos de Minas pelo Partido Novo, com 1.515 votos. Nascido e criado em Patos de Minas, filho de Marcirlon e Margarida, PH tem 43 anos e uma trajetória nas áreas de consultoria, educação e gestão pública. Engenheiro de produção formado pela Uniminas e mestre pela UFRJ em Tecnologia de Processos e Gestão Industrial, PH foi secretário municipal de Obras Públicas na gestão do prefeito Luiz Eduardo Falcão. E agora vamos conhecer mais sobre a sua trajetória pessoal e os planos para seu mandato na Câmara Municipal. Paulo Henrique Fernandes Caixeta, obrigada por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês, podendo falar com a população de Patos de Minas. Paulo, então vamos começar. Você nasceu e cresceu em Patos de Minas, né? Como é que foi a sua infância e juventude aqui na cidade? Quais os valores familiares mais marcaram aí a sua formação? Exatamente, né? Sou nascido, filho de Patos de Minas, tenho muito orgulho de ser filho dessa terra tão amada. Meus pais me criaram aí com os valores e princípio de família, tenho muito orgulho disso. Estudei toda a minha infância, minha adolescência aqui e fiquei em Patos de Minas até os meus 18 anos, onde saí para fazer faculdade. Pois é, você estudou na rede pública de ensino, é isso? Exatamente. Estudei na Escola Cônigo Getúlio, depois fui para o Tiradentes, depois fui para a Escola Zama Maciel, onde depois saí para fazer faculdade fora, porque na época, né, eu sempre quis fazer engenharia de produção, e na época que no Unipan ainda não tinha o curso de engenharia que eu almejava fazer. Então, pois é. Naquela época eu saí para fazer fora. Sim, ainda falando aí da rede pública de ensino, como é que isso marcou aí a sua trajetória e influenciou a sua visão sobre educação e oportunidades? A gente acredita que a educação é a base de tudo, né? E eu sempre tenho falado isso na minha trajetória. A gente acredita que se a gente educa as nossas crianças, nós vamos ter um país, um estado, um município muito melhor. E é isso que eu acredito, é isso que eu prezo, e é isso que eu levo para a minha vida e de todos os que estão próximos a mim. Aos 18 anos, então, você foi para Uberlândia cursar a engenharia de produção. O que motivou a escolha dessa área e como é que foi a sua adaptação a essa nova fase? Engenharia de produção era um curso novo, eu sou da primeira turma de engenharia de produção de Minas Gerais, logo depois veio no curso da Federal de Ouro Preto, né? A Uniminas é a pioneira em Minas Gerais, e era um curso novo na época, né? Era um misto de administração com economia, mas como eu sempre quis engenharia, gostava muito de cálculo, física, química, né? Foi o que me motivou. E focado lá na engenharia econômica, na otimização de processos, no cumprimento de prazos de entrega, que é o que me move aí ao longo da minha carreira, foi o que me motivou a fazer engenharia de produção. E a sua formação, ela inclui um mestrado pela UFRJ em gestão industrial. Quais aprendizados dessa etapa você considera mais importantes aí para a sua carreira? Exatamente, né? E depois que eu comecei a fazer faculdade, eu sempre gostei muito da docência. Eu fui monitor do segundo ao último período e isso já me motivou a fazer um mestrado. Logo que eu comecei o mestrado, eu já comecei a dar aula também na Faculdade Finon, lá em Paracatu. E de lá para cá, desde esse período, eu sempre continuei dando aula. Depois vim para o Unipan, em 2010, onde eu fiquei nessa trajetória até o final do ano passado. Então, vamos falar disso também. Como coordenador e professor no Unipan, você lidou diretamente com jovens em formação. Então, quais lições dessa experiência você carrega aí para a sua vida pública? Tem algo que gostaria de aplicar agora também como vereador? É o que a gente diz, né? Lá no Unipan a gente sempre diz, educação que transforma, né? Assim como a educação para as crianças, né? A transformação dos nossos jovens para dar continuidade nos trabalhos, né, na vida profissional, na vida acadêmica, é muito importante. E independente se a carreira seja política ou profissional, a vida acadêmica ela acompanha a gente por toda a vida. E na política não é diferente, né? A gente precisa de ter essa base educacional para nos reger naquilo que é os nossos propósitos, né? E enquanto vereador, lembrar sempre que o papel do vereador é legislar e fiscalizar, nós vamos sempre precisar estar pautado na educação.
PH, você abriu o processo seletivo para escolher seus assessores de gabinete, o que não é muito comum dentro da política, que costuma funcionar à base de indicações. Como é que você chegou nessa decisão e já encontrou os seus 3 escolhidos? Na verdade, quando eu fui secretário de obras, eu passei por um processo seletivo também. E eu sou do Partido Novo, que ele prega muito isso, o processo seletivo para a escolha, porque a gente acredita que, através de um processo seletivo, a gente pode escolher pessoas que realmente estejam capacitadas e alinhadas, tanto com o propósito do partido, como o propósito daquilo que o vereador espera e almeja. Então, junto com o Instituto Libertas, que é quem fez o processo seletivo, e com os meus ideais, com os meus propósitos, nós fizemos um alinhamento de estratégias, né, e assim lançamos o nosso processo seletivo. Não que indicação não seja uma boa, existem pessoas boas também que podem ser indicadas, e essas pessoas que são indicadas também são indicadas a fazer o processo seletivo. E se elas estiverem coerentes e coesas com aquilo que nossas expectativas, elas podem ser selecionadas. São 3 assessores, 2 dos nossos assessores já estão selecionados, já fizeram os exames e já estão aptos a começar conosco a partir dessa próxima quinta-feira. Excelente. Então ainda tem mais uma vaga, é isso? Na verdade, a pessoa já está fazendo os exames para começar, ela já foi selecionada. Então, os 3 já estão Os 3 já estão selecionados. Excelente. Para a gente fechar esse bloco, o PH, você e o Rogério Mexicano foram os 2 secretários do prefeito Luiz Eduardo Falcão, que disputaram o último pleito. Como é que funcionou essa articulação para chegar nestes nomes? Na verdade, há 2 anos atrás, eu sentei com o prefeito e demonstrei o meu interesse em candidatar a vereador pelo Partido Novo, que é o partido ao qual eu já sou filiado desde 2023, e ele entendeu que o meu nome era um bom nome para representar também o Partido Novo. E a partir daí a gente começou essa articulação política, né? Naquele momento eu ainda secretário de obras, ele entendeu que, sabendo que eu teria que sair 6 meses antes para me candidatar, e assim acordamos e assim foi feito e saímos exitosos aí com 1.515 votos. PH, você foi eleito vereador em sua primeira candidatura com a quantidade significativa de votos. O que motivou a entrar para a política e como é que foi a sua experiência aí da campanha? Bom, primeiro eu tenho que aí agradecer os 1.515 votos que eu tive nessa primeira experiência, né? E dizer que a partir de agora, né, a partir do dia 1º, quando nós fomos empossados, a gente passa a não governar para 1.515 votos, e sim para toda a população de Patos de Minas. Esse é o trabalho que nós já estamos fazendo a partir de então. E o que me motivou realmente a candidatar é entender que a gente pode fazer políticas públicas boas, sérias, através da boa política. Como secretário municipal de obras públicas, eu pude perceber isso, né? As demandas da nossa população, elas são muito grandes, né? Lá na Secretaria de Obras, principalmente, a gente pôde perceber isso, mas é possível, sim, fazer um trabalho sério, digno, honesto, com transparência, e é esse trabalho que eu quero dar continuidade agora, só que como legislador e fiscalizador, né? Nós temos aí um orçamento municipal de quase 1 bilhão, e isso traz uma responsabilidade muito grande para a Câmara Municipal e para mim, enquanto vereador, né? Nosso papel aí de fiscalizar o Executivo, né? De todos os processos, né? Trazendo a transparência. Não significa que nós vamos ficar buscando os erros, mas nosso papel é fiscalizar. E se a gente encontrar coisas que não estão de acordo, que não estão conforme os contratos, nós vamos apontar ao Executivo e buscar para que eles nos tragam a solução e as melhores práticas. Durante a gestão do prefeito Falcão, você atuou como secretário de Obras Públicas. Quais foram os maiores desafios e projetos que mais se destacaram nesse período? Fala um pouco para a gente aí também do desafio lá da Fátima Porto. Para começar, nós tivemos um grande desafio, porque nós passamos por 3 enchentes, né? Essa foi uma grande dificuldade que nós pegamos no início do nosso mandato, além da pandemia que nós passamos, né? Então, os 2 primeiros anos ali foram muito difíceis, mas conseguimos contornar bem. Além dos grandes problemas que a gente tinha nas estradas rurais, né? Nós pegamos a secretaria sucateada, né? Nós não tínhamos equipamentos,
e a gente conseguiu reverter isso através da terceirização. Então, foi uma prática exitosa que a gente conseguiu fazer lá naquele momento, saindo ali de 1,5 equipe para 8 equipes, e hoje eu já sei que a Secretaria de Obras já está com 12 equipes. Então, foi uma prática exitosa que a gente conseguiu colocar em prática. Outra coisa muito importante que eu gosto de falar, que a gente foi muito exitoso, foi com relação ao cumprimento do prazo de entrega das creches, né? Nós construímos 4 creches em 3 anos e meio. Isso é raro, isso nunca aconteceu na história de Patos de Minas. Então, fomos muito exitosos na cobrança, na fiscalização ali das empreiteiras. Foi muito positivo. E a Fátima Porto, né, foram mais de 10 anos sem canalizar 1 metro sequer na Fátima Porto, e nós conseguimos fazer isso antes do prazo contratual, né, porque a gente sabe que se a gente passasse mais um período chuvoso, a gente teria também grandes problemas, e conseguimos. E agora a gente tem expectativa aí que termine, que o prefeito consiga aí, junto à deputada, conseguir aí o recurso para terminar até lá na Avenida JK. Sua experiência na Secretaria de Obras Públicas incluiu a gestão de contratos e cumprimento de prazos. Como pretende aplicar esses conhecimentos também no Legislativo? Exatamente. Como o papel do vereador, além de legislar, é fiscalizar, né, o nosso papel vai ser esse mesmo, né? Eu já pedi na Secretaria de Obras, de Planejamento e de Administração todos os contratos em andamento para que a gente possa acompanhar, né, o início e o cumprimento desses cronogramas, né? Nosso papel é esse, é fiscalizar. Então, se, por acaso, começar a atrasar alguma coisa, nós vamos estar lá acompanhando, caso a caso, e entender, né? A gente sabe que, muitas vezes, por exemplo, se tem uma obra que na rua e que está em período chuvoso, a gente sabe que, às vezes, ela não pode ter aquele andamento. Mas, se nós estivermos acompanhando o trabalho e cobrando, né, que é o nosso papel, nós vamos estar junto à Prefeitura cobrando os cumprimentos de prazo de entrega conforme o contrato, porque o contrato existe, é para ser seguido. E se ele não estiver sendo seguido, se não tiver justificativa, as multas contratuais elas têm que ser aplicadas. PH, junto a você, o Partido Novo elegeu a vereadora Brenda Evelyn, a segunda parlamentar mais votada do último pleito. Você considera uma forte aliada na Câmara, já que ela também fará parte da mesa diretora? Com certeza, né? A Brenda é uma parceira aí, fiquei muito feliz, né? Uma mulher, mais uma mulher na Câmara para somar lá junto com a professora Beth. A Brenda, a parlamentar mais nova da Câmara Legislativa, uma advogada, tem muito para somar, é do meu partido, vamos trabalhar juntos, né? Nós temos os mesmos princípios aí do Partido Novo, que é transparência, legalidade, vamos trabalhar junto aí pela população de Patos de Minas. Também podemos falar de aliados no Executivo. Você sempre foi bem próximo ao prefeito Falcão. Qual foi a importância dele durante a sua campanha e como é que fica agora a relação de vocês? O prefeito Falcão foi fundamental na minha eleição, né? Desde enquanto secretário dele, né? Lado a lado com ele, e agora também, né? Sou da base do prefeito, serei o líder do governo lá na Câmara Municipal, estarei lado a lado com ele para trabalhar e levar a Câmara Municipal para somar ao Executivo, né? Nosso objetivo não significa que nós vamos concordar com tudo que o Executivo fala. Nós sempre vamos discutir e fazer aquilo que for o melhor para a população de Patos de Minas. Acho que não cabe jamais brigas, discussões e tudo. Mas conversar, sentar na mesa, debater, esse é o nosso objetivo enquanto na Câmara Municipal junto ao Executivo. PH, e você acredita que como legislador, colocando aí na balança, o trabalho será mais difícil do que como secretário de Obras Públicas? Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, né? Enquanto secretário, nós somos executores, né? Nós estamos lá para executar aquilo que é demandado no plano de governo do prefeito. E agora, na Câmara Legislativa, nós vamos fazer leis que atendam o bem-estar da nossa população, né? E fiscalizar aquilo que o Executivo, né? Aquilo que os secretários estão executando. Então, são papéis completamente diferentes, eu acho que áreas diferentes e desafios diferentes, né? Como você mesma disse, é a minha primeira eleição, estou muito ansioso aí, né? Mas com uma expectativa muito grande de fazer um excelente trabalho pela população de Patos de Minas. PH, e quais são as suas prioridades para Patos de Minas em relação à infraestrutura e desenvolvimento urbano? Agora, como parlamentar, eu quero saber também sobre as suas metas aí para o mandato.
Isso é muito importante, né? Eu acho que Patos evoluiu muito nesses últimos 4 anos, mas a gente sabe que a gente precisa de avançar muito mais. Principalmente quando a gente fala em mobilidade urbana. Uma das bandeiras que eu levantei muito na minha campanha foi com relação à mobilidade urbana e infraestrutura. A gente vem acompanhando Patos de Minas nos últimos anos e a quantidade de acidentes que tem acontecido aqui tem assustado a gente. Então, eu acho que, principalmente, a gente utilizar de tecnologias, de cidades inteligentes para melhorar o nosso trânsito, né? A gente sabe que os nossos semáforos estão sucateados há muitos anos, a gente sabe que precisa de ser feito melhorias nessa infraestrutura. Algumas coisas já vêm sendo realizadas nas mudanças no trânsito, e a gente sabe que trânsito, qualquer mudança que é feita, ela traz impactos, né? Mas a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no coletivo, que isso vai trazer melhorias para toda uma região, para toda uma população, e não pensar de forma local, de forma isolada, pensar que um bairro todo vai ser favorecido. Esse é o nosso objetivo. Além de melhorias que eu acho que a gente pode fazer usando tecnologias inteligentes na área da educação, na saúde, para a gente reduzir filas de espera, né? Melhorias com relação à segurança pública. Mesmo a gente sabendo que segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas o município precisa de estar interligado com essas políticas públicas, tanto do Estado quanto do governo federal, né? E aí a gente destaca a importância dos deputados, tanto estaduais quanto federais, para trazer os recursos para o nosso município, para que a gente consiga realmente aplicar essas tecnologias aqui na nossa cidade. Excelente. Já em reta final aqui do nosso Câmara em Foco, quais estratégias que você considera fundamentais para aproximar o legislativo da população e aumentar também a transparência aí das ações públicas? O nosso papel enquanto vereador é o elo da população com o executivo, né? A gente sabe que o vereador é a pessoa mais próxima da população. Então, a gente deixa lá as portas do nosso gabinete aberto em todo o horário comercial para que a população possa chegar até nós, né? As nossas redes sociais, a gente sabe que hoje a rede social é quem dita, é quem aproxima bastante da população, mas o contato físico, ouvir as pessoas, participar das associações de bairros, né, dos centros comunitários, da zona rural, isso faz com que aproxime bastante da população, porque a gente sabe que não vai conseguir chegar a todos os 170 mil habitantes de Patos, mas se a gente conseguir chegar nos nichos de mercado, né, nos nichos de pessoas, e essas pessoas consigam disseminar as informações, a gente consegue, dessa forma, chegar a toda a população. E o mais importante, né, eu acho, a imprensa. A imprensa é um órgão vital para levar as informações, seja da Câmara, seja do Executivo, que vocês fazem tão bem há tantos anos. Eu acho que isso é primordial, a imprensa levar as informações claras, corretas, sérias, para toda a população. E assim a gente vai conseguir chegar a toda a população de Patos de Minas e região. Excelente. Aproveite e deixe aí a sua mensagem final aí para a população de Patos de Minas, que confiou o senhor aí ao posto de vereador. Quero mais uma vez agradecer a toda a população de Patos de Minas que confiou em mim o cargo de vereador para representar vocês na Câmara Municipal. Desejar que seja um ano de 2025 muito próximo, de muita saúde, de muita paz a toda a população de Patos de Minas. Muito obrigado e tenham um bom dia.